Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, gente. Aqui em casa é muito barulho, então é difícil eu gravar. Então, se vocês ouvirem barulho, vão me desculpando. Se ouvirem qualquer barulho, vão me desculpando aí. Eu sumi, gente, por quê? Porque eu tive uma perda gestacional, infelizmente. Tive um aborto retido em novembro de 2024, há 6 meses atrás. E isso me deixou muito mal, paralisou a minha vida, sabe? Eu fiquei sem chão. Mas agora eu tô tentando voltar à minha rotina normal. E aí eu vou voltar com os vídeos, tá, gente? E vim aqui explicar pra vocês como foi a minha perda. E é isso. Aqui dentro desse saco eu guardo todas as coisas do meu bebezinho. Gente, a única coisa que eu não vou ter guardada é o teste de gravidez de farmácia. Porque infelizmente a minha mãe viu no chão, acho que eu deixei cair sem querer. E achou que era pra ir pro lixo, infelizmente ela rebolou no lixo. Fiquei muito triste, muito mal, né? Mas ainda bem que eu tenho as outras coisinhas do meu bebê aqui. Vamos lá. Minha menstruação era pra vir em outubro, entre o dia 5 e o dia 10 de outubro, pra ela estar vindo, né? Menstruação não, sangramento. Por que eu digo sangramento? Porque eu tomava anticoncepcional, gente. Então, a gente não menstrua quando toma anticoncepcional, a gente só sangra por um período, né? E eu parei de tomar anticoncepcional e simplesmente não sangrei. E eu tava sentindo cólica, aquela cólica que você sabe que vai descer a menstruação, sabe? Eu tava sentindo muito aquela cólica. E aí, não descia de jeito nenhum. Quando chegou o dia 19, eu falei com a minha mãe, né, que tava... Não tinha descido, né, tava estranhando. E aí ela me falou pra mim fazer um teste de farmácia, porque, gente, eu tava tomando muitos remédios. Eu tava tomando remédio controlado, tava tomando remédio pra dor no estômago, tava tomando remédio para labirintite e os anticoncepcionais. Então ela falou que era pra me fazer um teste de farmácia, porque se eu descobrisse que eu tava grávida, era pra me suspender os usos dos remédios e só voltar se a médica deixasse eu tomar, né? E aí eu fui fazer, falei com o meu namorado pelo celular, porque ele tava trabalhando. Disse a ele que tava atrasado, que a minha mãe queria que eu fizesse um teste. E ele falou, pois faz o teste, vai lá comprar o teste. Me mandou o dinheiro, eu fui comprar o teste. Cheguei em casa, 6 horas da noite, isso, gente, já era de noite. Eu não fiz com a primeira urina do dia, eu não fiz. 6 horas da noite eu fiz o teste e, para minha surpresa, estava lá os 2 tracinhos. Vou deixar aqui a foto. Eu não tenho mais ele, né, pra mostrar, vou deixar a foto. Estavam lá os 2 tracinhos. Fiquei muito chocada, né, porque eu não esperava. Pra quem toma anticoncepcional, a gente não espera uma gravidez não, né, gente? E aí falei pra minha mãe, ela ficou feliz, gente. Ela sempre quis um netinho, então ela ficou feliz. Mas eu fiquei chocada, né? Mas tá, aí resolvemos fazer um teste de sangue, né? Um beta-HCG, né? Pra realmente ter a certeza de que eu tava grávida. E aí, quando foi no dia 21 de outubro, eu fiz o beta. Deixa eu tampar aqui minhas informações. Eu fiz o beta-HCG, gente. E deu, ó, 26 mil e lá vai quantas. Muito grávida. Quando eu fiz esse teste, gente, eu fiquei tão feliz. Tipo, eu tava chocada, mas até fazer o teste, eu fiquei feliz. Muito feliz, muito animada. Nossa, eu e meu namorado, a gente tava muito animado, gente. E aí, a gente marcou pra fazer o primeiro ultrassom, né? O primeiro ultrassom eu só fiz no dia 10 de novembro. Que eu já sabia, gente, que eu já tinha pesquisado que nas primeiras semanas só aparece saco gestacional, que é pra você fazer o ultrassom a partir das 6 semanas, né? E aí eu só fui fazer no dia 10 de novembro. E aqui, meu primeiro ultrassom. Aí aqui tá solto. Deixa eu tirar. E aqui vem dizendo, né, a medida do útero,
essas coisas todas, né, gente? E aí, pelo ultrassom, eu tava grávida de 6 semanas e 3 dias. E, infelizmente, eu não consegui ouvir o batimento cardíaco do bebê. Mas o médico lá que tava fazendo meu ultrassom falou que não era pra me ficar preocupado com isso, que com 6 semanas não era obrigatório ouvir o batimento cardíaco do bebê, que eu voltasse a fazer, depois de 15 dias eu voltasse lá pra me fazer outro ultrassom, pra ouvir o batimento do bebê e tudo mais. E aí eu vou mostrar o meu bebezinho pra vocês, gente. E aqui tá, ó. Meu bebezinho. Esse é o saco gestacional, né? Esse pretinho. E aqui o pequenininho dentro é o meu bebezinho. Que eles falam que é embrião. Mas eu falo que é meu bebezinho. Porque é, né, gente? Meu bebezinho. E aí depois que eu vi isso daqui, depois que eu e meu namorado vimos esse ultrassom, gente, a felicidade transbordava. E aí, gente, nesse primeiro ultrassom a gente ficou muito feliz, muito feliz. E a gente já foi logo comprando o berço, meu namorado comprou logo o berço, comprou cômoda, comprou colchão. Gente, o quartinho, a gente já tinha chegado as coisas aqui. A gente, era a coisa mais linda do mundo, gente, o berço, a cômoda e o colchão, o kitzinho, né, no caso. Era muito lindo, gente. A gente é muito ansioso, a gente ficou muito feliz e ansioso. Fiz o beta-HCG, eu já fui dar início ao meu primeiro pré-natal, né? Tá aqui o cartãozinho. Eu já dei início, ela anotou umas coisas aqui e tudo mais. Nesse primeiro pré-natal, eu falei pra ela que eu tava sentindo cólica, e ela falou que era normal, que no começo da gravidez, até mais ou menos as 12 semanas era normal sentir cólica, só não era normal se fosse uma cólica muito forte e que viesse com sangramento, aí já não era normal. Na madrugada do dia 19 de novembro, às 2 horas da manhã, eu me acordei pra ir no banheiro. E infelizmente eu me acordei com muita cólica. E fui no banheiro, tinha sangramento no vaso, tinha no papel higiênico. Eu me desesperei, falei com a minha mãe, fiquei muito desesperada, né, gente? E aí minha mãe falou que era pra me deitar, não ficar muito nervosa, que quando fosse de manhãzinha cedo a gente ia na maternidade. Eu descansei? Não, eu vi quando foi 6 horas da manhã, já tava me arrumando pra ir pra maternidade. Fui pra maternidade. E aí lá ela me avaliou e disse, gente, que meu colo do útero tava fechado e que naquele instante o sangramento tava bem pouquinho, né? Então ela falou pra mim ter repouso e que se caso eu sentisse mais dor e muito sangramento, eu fosse na outra maternidade, que lá naquela maternidade, que é na maternidade escola, ela não podia fazer muita coisa por mim. Aqui ela me receitou Buscodu na primeira maternidade e eu fui pra casa, né? E só vinha, aí eu vinha dentro do carro só pedindo a Deus, falando, meu bebezinho, muito preocupada, né, e tudo mais. Quando foi à noite, gente, umas 7, 8 horas da noite, eu comecei a ter muita cólica, que no caso é contração, né, o útero contraindo muito, muita dor, muita dor e sangrando muito, sangrando coágulos, sabe? E aí dali a minha ficha caiu de que eu tava perdendo meu bebezinho, porque até então, como era pouco sangramento, eu ficava, não, deve ter acontecido alguma coisa, eu vou ficar aqui de repouso e tudo mais. Mas quando eu comecei a sangrar coágulos, foi horrível, gente. E aí, falei pro meu namorado, né? E aí a avó do meu namorado veio aqui pra casa, meu pai, minha mãe, todo mundo aqui ao meu redor, todo mundo apreensivo, todo mundo nervoso, né? Aí eu avisei meu namorado, que até então ele tava trabalhando. Avisei a ele que eu tava sangrando muito e com muita dor. Aí ele falou que eu ficasse arrumado e quando ele chegasse no trabalho a gente ia na maternidade. E assim aconteceu. Quando ele chegou do trabalho, 11 horas da noite, a gente foi pra maternidade. E chegando lá, o médico me avaliou, disse de novo que o meu colo do útero estava fechado e que eu precisava fazer uma ultrassom transvaginal pra ver o bebê, né? Como é que ele tava. Se aquilo realmente era uma bolsa ou não.
E aí, fui pra casa de novo, gente, com muita dor. Voltei na manhã seguinte à maternidade. Fiz a ultrassom. E, infelizmente, meu bebê tinha parado de evoluir. Com 6 semanas e 3 dias ele tinha parado de evoluir, né? Aqui, eles não estavam com aquelas fotinhas de ultrassom, não tava tendo lá. Aí ela só preencheu aqui mesmo os meus dados. E colocou aqui gestação interrompida no curso de 6 semanas e 3 dias, com implantação baixa. Meu bebê implantou bem embaixo do útero, sabe, gente? Abortamento em curso, né? E aí, eles resolveram fazer uma curetagem em mim, infelizmente, porque por mim eu não queria fazer curetagem, eu queria que saísse só, né, o meu corpo expulsasse, mas como foi um aborto retido, o meu útero reteu ali o bebezinho, o meu corpo não tinha entendido que eu tava tendo um aborto, sabe? Então não tinha como não fazer a curetagem. E eu fiquei internada, tomei remédio, né, pra ver se aliviava mais as minhas dores. Foi ingerido em mim comprimidozinhos de... Eu não vou lembrar o nome, gente, mas eu vou colocar aqui o nome do comprimido. Ingeridos no total de 11 comprimidos em mim. Infelizmente, meu colo do útero tava muito difícil de dilatar, gente, muito difícil. E é isso. Só que não foi os 11 comprimidos tudo de uma vez, tá? Primeiro eles colocaram 3, depois eles colocaram 4, depois eles colocaram mais 3. E nesse meio tempo de colocar colocar comprimidos, depois outros, eles vinham me avaliar. E me davam um exame de toque, que é muito ruim o exame de toque, gente, meu Deus, é muito ruim mesmo. Deram muito exame de toque, né? E eu passei no total de 3 dias no hospital, que foi no dia 21 que eu me internei. Não, no dia 20 que eu me internei, passei dia 21, eu só consegui fazer a curetagem no dia 22. Por quê? Porque o meu útero não dilatava. Então, eles só estavam ali colocando remédio em mim até meu útero dilatar um pouquinho que desse pra fazer a curetagem, né? E foi um processo bem longo e de dores e sangramentos. Quando foi no dia 22, na madrugada do dia 22, a médica passou, me avaliou e disse que meu colo do útero tinha dilatado um pouco, que daria pra fazer a curetagem já. Isso foi umas 1, 2 horas da manhã do dia 22. Mas eu só fui fazer a curetagem umas 2 horas da tarde, por aí. Eu tive que ficar eu tive que suspender a alimentação, né? Ficar de jejum. Fui fazer a curetagem. Gente, o processo de curetagem em si, pra mim, não foi tão ruim. Assim, eu acharia que eu ia passar por coisas ruins ali naquela sala de cirurgia, mas eu não passei. Eu tomei sedação, não foi a hack, foi sedação mesmo. E ali eu dormi, quando eu acordei já tinham feito, né, gente? Foi um processo assim, rápido, vamos dizer assim. Quando eu entrei na sala de cirurgia eram as 2 e saí de lá umas 6 e pouco. Fui pra sala de observação e depois voltei pra sala onde eu tava. E aí fiquei em observação por algumas horas. E quando foi umas 10 horas da noite, a médica passou, me avaliou, tava tudo bem comigo. Isso que ia dar minha alta, né? Aí, ok, deu minha alta, eu vim pra casa. Gente, no hospital em si, eu não tinha caído muito a minha ficha, sabe? Eu não sei explicar, eu não tava sofrendo em si lá no hospital. Mas quando eu cheguei em casa, foi que a minha ficha caiu totalmente. Eu cheguei em casa, olhei que as coisinhas do meu filho, ficava tudo aqui do meu ladinho, sabe? O berço, a cômoda, tudo desmontado na caixinha. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei pro lado, não vi mais nada dele, eu fiquei, sei lá, como se minha ficha tivesse caído. Foi aí que começou meu processo de luto.
E foi um processo longo e ainda está sendo um processo longo e eu acho que vai durar a minha vida inteira. Esse processo de luto, gente, esse luto, né? Mas Deus tá a cada dia me confortando. E foi isso, gente, né? O meu processo de gravidez, aborto e curetagem. Guardo as coisinhas, todas as coisinhas do meu filho. Vai ser sempre meu filho, vai ser sempre meu primogênito. Guardo todas as coisinhas dele. Eu falo dele, gente, porque eu acho que era um meninozinho, né? Mas eu não cheguei a saber o sexo. E eu espero que vocês entendam o meu sumiço aqui. E que saibam que eu vou voltar com meus vídeos toda semana, um vídeo por semana. Não se inscreve aí no canal, gente. Deixa o seu like. E é isso, gente. Deus tem me confortado, né, todos os dias. E eu espero que futuramente, no futuro próximo, eu vim aqui contar pra vocês o relato da minha próxima gravidez. Vai ter diário de gravidez, vai ter tudo, né? Se Deus permitir, claro. Futuramente, irei contar pra vocês a vinda do meu bebê arco-íris. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Beijos!